Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Estão bem? Bem, bem assim, bem. Bem, vai ficar bem. Os nossos pensamentos, pensamento positivo, vai ficar bem sim. O nosso tema de hoje, como Iracema falou inicialmente, né, muito ligado à casa, porque a casa começou, né, esse trabalho do passe magnético, para que possamos entender a questão da cura e que é fato é cura para a medicina, segundo o paradigma materialista, acadêmico, e o que é cura no sentido mais profundo da palavra, no sentido espírita, no sentido integral, holístico. Então a cura pelo passe magnético ou pela ação fluídico-magnética. Só que antes de começar o tema, normalmente dito, vamos passar por alguns conceitos fundamentais, essenciais, da doutrina espírita. Quando Kardec, na obra inaugural, O Livro dos Espíritos, de 1857, ele faz uma pergunta interessante aos espíritos, e os espíritos falam que existe uma tríade na criação divina. São os três elementos principais formadores de tudo que existe. O Deus, que é o Pai Criador da vida, como dizerá, né? Que é o nosso Pai, né? A nossa fonte criadora, a inteligência suprema, com todas as suas características, os seus atributos essenciais, sobretudo soberanamente justo e bom, como traz o Livro dos Espíritos, e foi responsável em criar dois princípios que vai permear tudo que existe. O princípio material, que vai formar diversas formas de matéria e de energia. O fluido cósmico universal está inserido nesse conceito aí, que foi um conceito que, quando eu comecei a estudar, foi confuso para mim entender de que existe um princípio de matéria, que é uma matéria primária, primitiva, que permite a formação de tudo que é forma de energia e matéria. Então foi confuso entender isso para mim, né? Entender que existe um princípio que forma, que deriva e que compõe tudo que existe. Porque na escola nós estudamos que matéria é tudo que tem massa, né? Tem extensão, ocupa lugar no espaço, tem volume, né? E energia que provoca movimento, permite a transformação de uma forma para outra, é abstrato. Mas se nós entendermos, né, como o Espiritismo adentra o conceito mais amplo, inclusive da física quântica, de que na verdade a matéria também é uma energia, né, condensada, coagulada, e a própria energia que se propaga e vai formar a matéria, que tem a estrutura atômica. Então, até que momento a matéria, né, é distinta da energia, não existe uma similitude entre elas, qual o limite entre elas? Os físicos quânticos estudam isso, né? A física da partícula. E o princípio espiritual, que vai dar origem ao espírito como ser imortal. Existem algumas filosofias religiosas, espiritualistas, que dizem que existe o espírito, né? Ele é imortal, mas ele passa por um processo reencarnatório, ele volta para a fonte primária, primitiva, que seria Deus. Ele vai unir-se a Deus e perde a sua individualidade, como as diversas vertentes do panteísmo. A doutrina espírita não diz isso. Qual seria o sentido de Deus nos criar e depois de morrermos em diversas encarnações voltarmos, integrar, digamos assim, ao corpo de Deus e perder a nossa individualidade? Não. A doutrina espírita vai dizer que existe um princípio inteligente do universo e ele vai passar por diversos estágios, fases e reinos para adquirir todas as suas características e potencialidades intelectuais e morais, para que se configure na condição de um ser, né, consciencial, senciente, racional, emocional. Aí vem Kardec na obra A Gênese e vai definir o que é esse fluido universal. Na época, Kardec usou o termo fluido, que era conhecido para física, um elemento que pode escoar, expandir devido ao movimento das moléculas, como a água, os gases. Mas vamos entender aqui o fluido não só como uma energia, mas como uma matéria energética primitiva que não temos conhecimento de que seja.
mas tem uma propriedade fundamental. É a matéria elementar, primitiva, originária, primordial, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, todos os corpos visíveis e invisíveis, empoderáveis ou ponderáveis, que nós temos conhecimento ou não, provém desse fluido cósmico universal, que vai formar tudo que existe no universo, mas não o espírito. Mas o espírito, esse princípio inteligente, que vai sofrer transformações, evolução, para que ele possa atuar no mundo da matéria, no mundo energético, tanto da matéria física como da extrafísica, ele precisa de um quê? De um veículo, de um instrumento para a atuação dessa forma, dessa energia. Essa bem. O nosso espírito geralmente se desenha como um foco de luz, mas na verdade o espírito nós não temos a noção de que seja, porque ele não é matéria, ele está além do conceito de matéria. Também como configurar o espírito, é a nossa essência divina, é a nossa consciência. Esse espírito ele vai se manifestar através de seguintes corpos: o corpo mental, que não tem forma, a forma assim esférica, ovoide, que é o corpo sutil da nossa mente, que é a nossa principal característica, o nosso pensamento, que tem atributo do raciocínio, da criação, da opinião, da inteligência, da linguagem. Vai ter o que nos interessa aqui, é o corpo energético, que é o perispírito, que se consoma. É claro que outras filosofias espiritualistas falam em 7 corpos, átomos, búlticos, etc. Mas vamos condensar aqui num só. Esse corpo energético, fluídico, sim, material, porque ele vai transitar entre a matéria física, extrafísica e espiritual. E o nosso corpo físico, que é o nosso instrumento de trabalho. E muitas vezes nós utilizamos ele de forma equivocada devido aos nossos abusos e excessos de ordem alimentar, de ordem moral, e vai causar dano e enfermidade nesse nosso corpinho aqui, né? Vamos engordar, aumentar a gordura e quer tomar depois o monjaro, quer ir para a academia para fazer exercício, para perder, né, a gordura ali, o tecido adiposo que está condensado ali. Que é coisa imediata, nós somos imediatistas, né? Então tem que fazer um esforço. E na evolução do espírito também, né? A gente não quer aprender, passar por sofrimentos, por dores, né? Tem os obstáculos da vida, as pedras do caminho, não. Nós queremos viver na felicidade constante e alegre. Nós estamos no mundo de pós-expiações, não é por aí. Vamos ter as nossas dores, nossos sofrimentos. Temos que utilizar o espiritismo de quê? A como utilizar a dor, o sofrimento como instrumento de evolução, como instrumento de aprendizado. Essa é a nossa dificuldade. A Severina. Aí, Janete Guimarães, ela deve ter muito científica, acadêmica, ela diz que nossa organização é psicobiofísica, porque é justamente a junção do nosso corpo físico, somático, onde existem lá impressos nossos sistemas orgânicos corporais, sistema nervoso, endócrino, digestório, respiratório, tudo integradozinho, cada um com papel, mas que são coordenados entre si. E esse nosso corpo perispiritual, perispirítico, psicossomático, onde vai ocorrer a confluência dos sistemas energéticos, né, através dos chakras dos corpos, né, e das células perispirituais. Aí é que vem a doença. Passa aquele, por favor. Bem, se nós estamos vivendo num mundo de vibrações, de ondas, né, de ar, rádio, micro-ondas, a luz, a corrente elétrica, existem ondas também que não são visíveis, invisíveis no nosso plano físico. Existem aquelas outras que permeiam o mundo espiritual e que transitam para o mundo material através daquele instrumento, que é o fluido cósmico universal, que penetra tudo e serve de instrumento que vai viabilizar. Se eu faço uma oração aqui, e minha oração através de um pensamento, esse pensamento se propaga através de uma onda eletromagnética, que André Luiz chama de mento eletromagnética, e ela é viabilizada através dessa corrente visível que toma todo o universo, que é o fluido cósmico espiritual, ou universal. E vai passar por quê?
pela matéria, pelos planos superiores e vai ter um destino. Pode ser uma oração destinada ao ente querido desencarnado, ao mentor espiritual da casa, ao irmão necessitado que está na UTI, enfermo. Então o poder do nosso pensamento, o poder da nossa oração é diretamente proporcional ao poder mental destituído de sentimentos negativos. Então, se eu utilizar a fé com fervor, com ardência, com vontade, eu vou utilizar o nosso pensamento tanto para o bem quanto para o mal. Kardec diz que o pensamento e a vontade são os dois instrumentos e atributos do espírito. E o espírito atua no mundo espiritual através da psique, através da mente e através do pensamento. Tudo se constrói, se materializa no mundo espiritual pelo pensamento. O espírito se comunica de forma telepática. Podemos até visualizar a tela mental, o espírito falando, pensando que está articulando, mas está mandando o comando telepaticamente. Então, se os nossos pensamentos, que são as nossas criações, são as nossas construções ou destruições, como cultivar os bons pensamentos? Através de uma boa prece, através de conversas saudáveis, uma leitura edificante. Vamos criando o quê? Campos energéticos que propiciam que elevarmos os nossos pensamentos, atrair aqueles espíritos bons, benevolentes, que nos querem bem, e vamos criar um campo energético, uma redoma que vai nos proteger da influência negativa, perniciosa dos irmãos menos felizes ou equivocados. Mas vivemos num mundo onde a atração maior é a atração do desequilíbrio, do pensamento desgovernado. Então nós estamos com um simples fechado de trânsito, mudamos completamente o nosso padrão vibratório, mudamos a sintonia da rádio FM para AM de forma rápida e instantânea. E por frações de segundos podemos utilizar, através de um pensamento, materializar uma ação de forma equivocada e se arrepender depois, realizar até um crime no trânsito, porque eu perdi a cabeça, foi mais forte do que eu, porque não tenho um pensamento governado, controlado, que acontece com todos nós. Quantos momentos da nossa vida nós dissemos coisas horríveis para as pessoas com as quais convivemos e nós amamos e nos arrependemos, e muitas delas desencarnaram e não tivemos a oportunidade de pedir perdão a elas, seja mãe, pai, filho, irmão, o parente mais distante, primo, tia que criou, avó que criou, porque os pais abandonaram, desencarnaram cedo, e a gente não pensa nessas questões, né? Então esse pensamento que vem se projeta através de uma onda mental, vamos manipular completamente os fluidos das energias. Se nós estamos no centro espírita e numa doutrinária, numa palestra, tem uma temática voltada ao evangelho ou voltada a uma temática científica que traz, cujo tema é o pensamento, e o pensamento voltado ao bem, já está se criando aqui toda a ambiência propícia para os trabalhos que vêm por vir. Tem aqui os espíritos acompanhando ali, e ele na onda mental, tendo o apoio e suporte de um espírito amigo ali. Toda a ambiência está sendo preparada para que posteriormente se efetue essa ação fluídico-magnética, que é através do passe magnético, que no caso aqui é o passe misto, com a confluência das energias do espírito desencarnado com o fluido anímico, animalizado do ser encarnado, que é o fluido humano. Então toda essa manipulação energética se faz necessária e importante. Então quando estamos na palestra, prestando atenção no que está sendo tratado ali, uma temática, uma passagem do Evangelho de Jesus, que eleva os nossos pensamentos, da caridade, da compaixão, do amor, uma temática mais científica, mais acadêmica, que explica como é que ocorre esse processo do magnetismo humano, que tudo é vibração, tudo é onda. Eu estou condicionando o meu pensamento, a minha mente, naquele local, naquele momento, para posteriormente vir o passe magnético. Nessa cara tem um diferencial, porque vim com as músicas. E as músicas que a Iracema coloca aqui, todas destinadas com a temática
adequar a vibração da casa. Para quem não conhece a questão das ondas, né, sonoras e a repercussão dela no mundo espiritual, elas propiciam das pessoas que estão concentradas ali, elevar os seus pensamentos e o cérebro físico nosso mesmo a permitir que as ondas cerebrais passem do estado, né, mais baixo, beta, alfa, até atingir teta ou delta, o estado de concentração, de oração, de meditação. E as pessoas não entendem essa física, né, espiritual que está por trás de todo esse trabalho. As pessoas vão passe, tomar o passe, volta para a cadeira, fica assim concentrado na música, que traz uma emoção, traz uma sensibilidade, e ali está recebendo as energias, e muitas vezes a equipe se direciona aquele assistente e vai, né, no foco ali que precisa estar aberto, né, em termo emocional, espiritual, para ser adentrado por essas energias benfazejas. Então toda a manipulação fluídico-energética se faz através do pensamento e da vontade. Se eu estou na casa espírita para receber um passo de forma automática, estou ali para tomar um remédio, um básico, por dor de cabeça, vou tomar aquele passo ali para passar dor de cabeça e ir embora. Será que vou me sentir bem mesmo ou tomar aquele passo que está ali o tempo todo, quero tomar o passe, mas não ter a consciência da responsabilidade como assistido, de estar concentrado, de fazer a oração para si mesmo, pedindo, né, que essas energias benéficas adentrem o corpo perispiritual energético, que possa inclusive, né, desembocar, né, ter uma ressonância no corpo físico, se for possível, e também pensar, orar pelo passista, permitindo que ele adentre o seu campo áurico, que possa reequilibrar os seus chakras. Então tem que haver essa confluência, dessa reciprocidade tanto do passista como o assistido, porque na verdade acontece aí, né, um ciclo, né, uma diálise energética do fluido vai passando pelo passista, vai depurando com a ajuda dos mentores espirituais para ser novamente transferido, já purificado, já qualificado, sutil para o paciente. E nós, como pacientes ou como passistas, temos que ter esse conhecimento para nós entendermos a responsabilidade do papel do magnetizador, do passista espírita e o papel também do assistido na sua receptividade. A Severina, hoje. Na revista espírita, de 1865, Allan Kardec diz: a vontade é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano uma boa direção e uma energia maior. No homem indolente, a corrente é fraca, a emissão é lenta. No homem indolente, aquele que está, né, ligado ali, está fraco, ele está voltado ali com a certeza, com a vontade firme. O fluido espiritual para nele, mas sem que o aproveite. Então não acontece uma assimilação proveitosa. Agora, no homem de vontade enérgica, eu sento ali, eu faço oração, peço, né, a Jesus, eu peço ao mentor espiritual, eu peço suporte aos mentores da casa, peço pelo passista para que aqueles fluidos recebidos atinjam, satisfaça, né, saneia a minha angústia emocional, quiçá o meu corpo físico, porque a corrente produz o efeito de uma ducha. Ele passa, como fosse uma água mesmo, né? Você passa, é o que eu faço em casa às vezes. Chego do trabalho da rua, estou angustiado, estressado, eu mentalizo a corrente da ducha da água ali, como fosse um passe, eu vou relaxando ali, passo justamente da região do numeral, para que passe por todo o meu corpo ali, eu vou mentalizando, porque o poder mental e a minha vontade firme que está acontecendo ali, e eu tenho certeza disso, esse fluido vai ocorrer, vai imprimir essas boas impressões. Ele continua dizendo o seguinte: o pensamento que provoca uma emissão fluídica, porque o pensamento é que direciona, impulsiona o fluido espiritual, o fluido magnético, pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vêem ser produzidas sob a influência da eletricidade, da luz e do calor. O nosso pensamento altera
a estrutura das moléculas das substâncias. Quando faço uma irradiação mental no copo com água, ali durante o finalzinho do passe, com a confluência da equipe espiritual, estou mentalizando para que cada paciente receba ali os fluidos necessários, que as moléculas de água sejam transmutadas de acordo com a necessidade de cada paciente. Eu tenho certeza e convicção de que está ocorrendo isso. Estou mobilizando meu pensamento e minha vontade para imprimir, direcionar essa corrente energética e espiritual com o apoio dos espíritos amigos para que ocorra esse processo. Muitas vezes você percebe a mudança de coloração na água, o gosto. Certa vez eu trouxe escondido a água para meu irmão e ele veio para casa para ele tomar. Ele disse: água de coco, você compra água de coco. Ele sentiu o gosto de água de coco. Aí não disse que era água magnesada, você não devia tomar não. Aí eu botei escondido, renderizado e tomou. Água de coco, sentiu o gosto de água de coco. Muda, né, o sabor, que altera a estrutura molecular. Depois eu botei aí renderizado. Passe aí. Passa, vai passando. Observe como a nossa energia psíquica, o nosso pensamento, ele vai influenciar no fluido cósmico universal, como é que vai atuar nos fluidos espirituais, nos fluidos perispirituais, que são as energias produzidas pelo nosso corpo energético e espiritual. Passando. E muitas vezes são os nossos pensamentos que vai gerar as nossas enfermidades, as nossas moléstias. Existe doença de origem externa, exógenas existem, por vírus, bactérias, em mundo de provas e expiações. Todo mundo pode pegar uma gripe, um resfriado, é algo natural do nosso planeta, não quer dizer que está em prova de expiação, é algo natural. Mas existem aquelas doenças kármicas e aquelas doenças que são provocadas agora, nessa atualidade, devido aos nossos pensamentos, sentimentos desgovernados e comportamentos equivocados. Então, se eu estou pensando a todo momento na sintonia da raiva, do ódio, da mágoa, principalmente da mágoa, como corrói a gente a mágoa, né? O não perdão, vamos o quê? Contaminando os nossos pensamentos, os nossos fluidos perispirituais, que a doença começa no espírito, passa para o perispírito e desemboca no corpo físico. Ali as doenças psicossomáticas, escamação da pele, né, seborreia na cabeça, né, dedo ferido, feridas da pele, coceira, infecção disso e aquilo, baixa imunidade, estou gripado a todo momento, vai ao médico, não tem uma doença proveniente disso, mas estou com a imunidade baixa devido ao estresse, devido ao aborrecimento, sem dormir direito, uma alimentação equivocada, né, desequilibrada, o patrão cobrando, exigindo, apertando minha mente. Então, um conjunto de fatores sociais, né, que impulsiona esse desequilíbrio. Se eu não tiver um momento da autocura, do auto-amor, como diz Joana, tem que ter um momento de ficar só, mentalizando boas vibrações, fazendo oração, momento do evangelho no lar. Ah, não gosto de fazer evangelho, vou ouvir umas músicas que trazem mensagens edificantes, vou ouvir uma música de vibração, uma música instrumental, que você desliga do mundo da matéria e você reporta-se a si mesmo, porque você vai equilibrar a sua psicosfera, a nossa atmosfera, né, energética e espiritual. Quando está com o pensamento desgovernado, que todos nós temos, é que causa o desequilíbrio e as moléstias e as enfermidades. Aí vem no centro, passa um período de passe magnético nas quartas-feiras, depois some do nada porque me sinto bem. Volta 2, 3 meses depois, uma situação pior, porque quer essa recuperação, essa cura imediata, mas a cura externa só vai ocorrer se ocorrer de fato a cura interna. Não adianta tomar o passe, fazer um tratamento magnético de depressão, de ansiedade, se eu não tomar as atitudes favoráveis para que eu possa recuperar em relação a isso. Há casos que deve se tomar medicamento? Sim. Há casos psiquiátricos? Sim.
precisa conciliar. Não quer dizer que a medicina espiritual vai excluir a terrena e vice-versa. São atividades complementares. Essa linha. Por isso que somos aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, que nós atuamos. Por isso essa toxicidade fluidoenergética vai com os pensamentos mórbidos, negativos, em função de depressão e etc. O que vai acontecer aqui? Os nossos irmãos equivocados vão entrar na sintonia, porque eu estou chamando esse irmão, porque eu estou vibrando na sintonia dele. Ah, foi um encosto que fez isso comigo. Ou foi o capeta que fez isso comigo, diz por aí. Foi o demônio, foi o Satanás. Eu fui possuído por Satanás e me fez agir dessa maneira. Não. Foi o nosso comportamento mesmo equivocado, o desequilíbrio que foi potencializado pelo espírito obsessor. Ah, foi ele que me fez fazer isso. Qual foi o livre-arbítrio, né? O seu? Ele apenas entrou na sua mente, mas o controle é o nosso. É agora a mediúnica. Então, com o controle médio disciplinar educado, ele vai controlar o espírito ali, dito trevoso, não gosto desse termo, mas o médium vai se levantar mesmo na mediúnica e esmurrar o esclarecedor. E se acontecer isso, é o médium que deu passagem a isso, e não o espírito. Energias deletérias vai contaminar o que André Luiz chama de fuligem energética. Forma aquele vapor energético escuro, vai ocorrer uma contaminação das células perispirituais e vai atrair as chamadas larvas astrais, as viroses, as bactérias astrais, porque nós estamos pensando, vibrando e sintonizando com aqueles irmãos equivocados. Não falo só dos vícios materiais orgânicos, o uso da droga, do álcool, né, do sexo desregrado, não. Mas os vícios, sobretudo, morais. Então, quando na última mediúnica, eu lendo a mensagem do irmão espiritual, falando do pensamento, cuidado com o pensamento, e a todo momento um outro irmão em psicofonia falou a mesma coisa, então devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, pensamentos equivocados, pensamentos de fofoca, de intriga, de inveja, de ciúme, tudo isso destrói, né, toda a corrente energética ali propícia para o tratamento, destrói os relacionamentos, destrói a amizade e destrói a nós mesmos, que nós estamos sendo contaminados pelos nossos próprios pensamentos e sentimentos negativos que são destrutivos. Passa aí. Então, o que seria doença e saúde? Segundo a OMS, né, a saúde é esse estado completo do bem-estar, seja ele físico, que é orgânico, mental, social. E a doença não é simplesmente a ausência da saúde. A doença, nós pensamos mais como uma disfunção, né, se ela é estrutural, se ela é funcional do próprio organismo, de ordem física ou psíquica e emocional, que causa dor, causa angústia. Se nós pegarmos, por exemplo, uma gripe, eu fiquei doente, ele vai debilitar em certo momento o nosso organismo, causando sinais, causando sintomas, e existe uma cura, né, ali, automática, ali, tem um período ciclo da virose do organismo, toma medicamento, vitamina C, etc., e passa o ciclo. Só existem doenças transmissíveis, as que não são transmissíveis, aquelas adquiridas devido aos nossos comportamentos equivocados ou devido à ignorância, as doenças congênitas, genéticas de origem, né, devido à alteração, mutação dos genes, muitas das quais relacionadas ao karma, que vem com o perispírito já danificado de encarnação, como ele é o modelo organizador biológico, ele que vai formar o corpo físico. Eu vou formar com o meu perispírito, na próxima encarnação, um corpo defeituoso, porque foi o registro, a minha chapa ali, do perispírito, danificado, uma estrutura, vou fazer um corpo defeituoso. Isso é um castigo divino? Não. André Luiz diz que a doença, muitas vezes, é uma terapia mais importante, porque é o momento em que no corpo físico vai desiluir um mata-morrão e vai ser diluído todas as nossas mazelas ali, mentais, orgânicas, e muitas das quais precisamos passar para valorizarmos a saúde, valorizarmos, seguir ali as leis divinas, que é a prática do bem,
tanto do pensamento como dos sentimentos. Então a doença causa aquela dor, aquela fadiga no corpo, a mente, medo, ansiedade, depressão, que aconteceu aqui no século XXI, entre jovens, adolescentes, muitos jovens, crianças com 4, 5, 6 anos na escola, com depressão, fazendo tratamento, tomando medicação forte. Fico assim observando. O espírito, o sentimento de culpa, como diz Joana de Ângeles, é o nosso maior vilão. Somos responsáveis por todas as nossas atitudes, sim, sejam boas ou más. Mas quando nós cultivamos o sentimento de culpa e se vê como coitadinho, como vítima, né, ou então desculpismo, é que inviabiliza a nossa própria melhoria, a nossa própria transformação. E essa energia fica densa, bloqueada, ocorre um mau funcionamento do sistema energético, dos chakras, fica ali, não vai fluir aquela energia condensada. E a saúde, que seria a saúde, o contrário ali, ó, o corpo, a vitalidade e força, você tenta recuperar, restabelecer, suprimir, né, a causa da doença. A mente em equilíbrio e paz. No mundo conturbado é difícil, né, ter uma mente assim, em equilíbrio e paz, ficar zen em todo momento, é muito difícil. O espírito, o amor e a harmonia, e essa energia vai fluir, vai ficar corrente e vibrante. Então eu vou tomar o passe magnético aqui nas quintas-feiras ou nos sábados para reequilibrar os chakras, tirar a energia condensada para que ela possa fluir de forma adequada. Mas se eu continuar com os pensamentos repetitivos, intrusivos, negativos, não vai adiantar. Ele vai restabelecer do estado de saúde para o estado de doença. Passa aí. Essa obra é muito interessante. A Lírio de Cerqueira Filho, né, que é lá da Federação Espírita de Mato Grosso, essa obra eu comprei aqui quando entrei aqui no Centro Espírita. Foi em 2013. Entre 2012 e 2013 estava na biblioteca aí embaixo. E um ex-voluntário falou: olha, se eu quero começar a estudar o curso de passe, etc. Aí eu bati o olho com esse livro. Chama-se Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Se Jacó vê esse título aqui, ele não vai gostar desse termo, porque a água já é um fluido, ele gosta de chamar de água magnetizada. E nessa obra ele faz uma observação interessante dos níveis de doença que acontece no campo espiritual, a nossa essência espiritual divina, que é a nossa consciência, no campo perispiritual, que é o nosso corpo energético, e no corpo físico. E justamente a doença começa lá, ó, no espírito, com os nossos pensamentos negativos de ódio, de raiva, de culpa, de inveja, de ciúme, de vingança. Ocorre um desequilíbrio da alma que vai transitar para o perispírito, causando esses miasmas, essas lesões, esses bloqueios energéticos, o mau funcionamento dos chakras, que por sua vez vai desembocar no corpo físico, com as doenças psicossomáticas, vem os tumores, vem os cânceres que não foram programados por doenças kármicas, mas você planejou aqui na atualidade, eu fiz isso agora, que é a mania do espírito, né? Estou pagando porque é uma expiação da vida pregressa. Não necessariamente. Muitas das nossas atitudes e doenças é daqui do agora. Então eu causo uma doença que não foi estava no planejamento nenhum e eu provoquei agora. Eu sou diabético. Você comeu doce, o problema é seu. Foi doença kármica que eu não necessariamente. Se eu tive maus hábitos, os excessos da vida, então qual vou acarretar isso? Uma doença para o meu organismo, para eu aprender devido a controlar os excessos. A natureza nos dá o que é necessário, mas nós nos abusamos mais desses excessos. As doenças cardiopatas, etc., a hipertensão, muitas das quais são planejadas para a aprovação do espírito, mas muitas delas não. Eu provoquei agora essas doenças. Sério. Qual a diferença entre saúde e cura? A saúde é um conceito mais amplo de cura. Cura, a gente fala no médico, que é cura daquela doença ali, né? Aí eu estou com uma crise de asma, né? Eu estou com bronquite, estou com infecção hospitalar ou pulmonar,
vou para a UTI, vou tomar medicação, os tratamentos adequados, né, ao remédio, etc. Mato a bactéria, tomo antibiótico, ali a cura instantânea do corpo físico. Estou ali. Aí, às vezes, essa doença, ela se repete. Porque eu estou todo momento, aí eu tenho predisposição genética, posso ter predisposição genética, a doença respiratória, cardiorrespiratória, mas se o meu pensamento negativo, como diz Joana, ela pode potencializar corriqueiramente essa doença, porque ela vai justamente deprimir o meu sistema imunológico. Então, raiva, ódio, inveja, ela deprime os nossos comportamentos e as nossas ações mentais também deprimem e corriqueiramente eu vou ter a virose. Porque no ambiente que está aqui, uma pessoa pega a virose, a outra não pega a virose. Pode ser que tenha uma boa alimentação, uma condição orgânica, pode, mas às vezes não. A outra pessoa tem uma comorbidade e eu não tenho comorbidade, digamos assim. Ela não pegou a virose, mas eu peguei a virose. E corriqueiramente. Será que é uma condição somente orgânica? Joana fala do autodescobrimento, não. Que muitas vezes são as nossas predisposições mentais que propiciam corriqueiramente a aderir a essas doenças orgânicas. Já a saúde é uma situação muito mais ampla do que a cura. A saúde é integral, é você pensar no bem, é você agir no bem, é ter um pensamento equilibrado, é meditar, é orar, ter um pensamento negativo, né, mudar. O irmão também da mediúnica disse, bebe água, quer dar desaforo ao outro, coloca a água na boca e fecha a boca da água. Para o momento que você não quer mais falar com o outro para dar desaforo, segura a água na boca ali, você passa a raiva, o ódio. Não entrar na sintonia com o outro irmão que está em desequilíbrio, né? Observar a situação dele. Se veja em momentos de desequilíbrio, se você pudesse, no momento ali, desequilíbrio, em agressão, física ou verbal, se você te desdobrasse e você olhasse, você vir aquele vexame, que vergonha teria naquele momento. Então a saúde mental, corporal e espiritual está muito mais amplo do que a cura do corpo físico. Essa é a plenitude, como diz Joana, na segunda obra dela, da série psicológica. Ela diz, para eliminar a dor ou o sofrimento, não basta a cura do corpo físico, é preciso a cura da alma, do espírito, e só faz mediante as nossas ações atreladas ao Evangelho do Mestre Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas nós não amamos o próximo porque nós não nos amamos. Se eu não consigo me amar, eu não consigo amar o próximo e vice-versa. Ela faz esse questionamento. O que acontece? A gente gosta daquela pessoa naquele momento. Agora deixa aquela pessoa te contrariar uma coisa, em uma ideia. Peça ajuda a ela recusar. No instante não vai ser mais seu amigo. Nós fechamos a louca cara. Então esse amor, ela faz essa comparação. E é verdade. Ele é amor para mim, ela é amor para mim, quando satisfaz os meus interesses, as minhas conveniências. Mas se contrariar os meus interesses, deixa de ser meu amigo naquela hora. É isso que não é saúde, é a nossa doença mental. A cura, além dos tratamentos, a libertação dos traumas, através das psicoterapias, essa transformação interior pode gerar a cura no âmbito espiritual, mas a saúde só vai ocorrer quando eu utilizar a energia positiva. O que ela chama de energia positiva? Eu vou pensar no bem. Toda ação que eu fizer, a fulana me agrediu, eu vou responder com a mesma moeda, eu vou dar outra face, mas não é outra vai bater de cara não, vou dar outra face, é outro comportamento, eu vou dar uma atitude contrária. Ah, mas Iracema me ajudou em diversas formas, materiais, apoio emocional, eu faço uma besteira, né, e fico inimigo de Iracema. Se o espírito de Iracema, na consciência que ela tiver, ela entender que foi uma ingratidão minha e ficar com raiva, com ódio disso, ela não vai atingir o estado de saúde.
porque ela vai levar para ela o comportamento do outro, que é do outro. Mas se ela acima tiver uma consciência mental, dizendo assim, eu fiz por ele, né, ajudei ele, ele foi ingrato comigo, mas a minha parte eu fiz como ser humano em ajudá-lo. Ele vai responder pelas atitudes dele, então Alex vai responder pela atitude equivocada que ele fez. Mas eu continuo, né, tendo a minha consciência limpa e tranquila da oportunidade que eu tive de ajudá-lo, mesmo Alex sendo ingrato. Isso acontece quando eu tiro a condição de saúde. Mas muitas vezes não. Nós queremos o quê? O retorno. Só ficamos ingratos porque magoamos o nosso ego, o nosso orgulho. Então, quando o Chico fazia a caridade sem interesse, é nesse sentido. Eu ajudei. Se a pessoa for ingrata, não agradeceu, o problema é com ela, não comigo. A minha parte eu fiz. Passe aí. A diferença entre cura física e cura espiritual. A cura física eu já falei. Depende do que estava dentro do corpo, medicamentos e cirurgias que se fazem necessárias. As curas dos sintomas, que muitas vezes a doença está no espírito, no corpo físico vem apenas os sinais, e muitas dos remédios mascaram, né, a doença ali. Eu estou com a doença, na verdade, estou com um sintoma, um sinal de cefaleia constantemente, dor de cabeça. Não vou procurar um médico, vou tomar dipirona, vou tomar isso, aquilo. Eu estou mascarando ali a doença, o tratamento, mas eu não investiguei o que está acontecendo ali comigo, que é um sinal, uma febre alta. Não estou investigando, dor de cabeça deve ser estresse, deve ser perder o sono, e vou adiando o que está acontecendo. E o corpo dá sinais dos equívocos da gente. É ligado à saúde física, que é importante, a medicina está desenvolvendo isso. A saúde, a cura espiritual, está além desse conceito. Quando existe essa harmonização da alma, que é o equilíbrio de todos os chakras, quando existe a libertação dos traumas, das condições psicoemocionais, quando existe essa elevação espiritual, eu elevo meu pensamento e atraio para mim o apoio, o concurso dos bons espíritos, evitando que os obsessores que existem ainda tenham acesso a mim, porque existe uma barreira energética, mas estão presentes ali, no momento que a gente vacila, e encontrar a paz interior. O estado de consciência plena, como diz Joana, é o estado de paz interior. Pode estar ao redor um mundo conturbado, mas mesmo assim eu consigo ter uma paz interior, o equilíbrio, apesar do desajuste exterior. Mas nós não temos essa capacidade ainda, porque qualquer desajuste externo nos desestabiliza. Na casa, no trabalho, no relacionamento em família, entre o marido e esposa, entre os filhos. Porque você não levou para o médico, aí começa a briga, porque você isso, aquilo. O filho brigou na escola, o pai repreende o filho, precisa bater, mas dá um castigo, vou tomar o celular. Aí a mãe fala, não, deixa eu não sei o que, dá o celular para se livrar, para começar a fazer birra. Dá o celular ao filho para ficar no joguinho, é mais vantajoso, eu pego para a mãe, dali ou vice-versa. Então já ocorreu o quê? Um conflito em um casal, que havia um consenso. Se o pai repreendeu, botou no castigo, tirou, a mãe tem que deixar. E vice-versa. Porque a criança faz chantagem como fazer tipo criança. Toda criança é esperta. Eu vou não sei o que, minha mãe arranjando de casa, porque sempre que repreendia, meu pai não, ela falava, deixa, bota a mão na cabeça, e não é assim. Tem que haver esse conciliar. E essa transformação moral depende de cada um de nós. Depende de como eu me vejo como espírito, como indivíduo. Fazer aquela autoanálise. Poxa, por que tem muitas pessoas que não gostam de mim? Tu são pessoas chatas. Não, às vezes não, você é chato. Tem que fazer essa autoanálise. O que está me afastando das pessoas? Será que eu sou ríspido? Sou sisudo? Sou bravo? Porque eu tenho meus traumas da infância? Estou reproduzindo, transferindo para a pessoa que não tem nada a ver. Então essa autoanálise é importante para que possamos atingir a condição de cura espiritual. E essa cura acontece dentro do centro espírita através da tal reforma íntima, que é individual, intransferível, inanelável, cada um faz o seu. Mas existe um mecanismo que pode propiciar isso no corpo energético, perispiritual, e no corpo físico, que é o passe magnético, que é o passe. E o que é o passe? O passe, como diz
Emmanuel, é uma transferência energética. Quando eu estou mobilizando o meu pensamento, a minha psique, o meu psiquismo, para manipular esse fluido energético do mundo espiritual e do orgânico, e eu utilizando a vontade de que eu estou mobilizar ali o chakra tal, o órgão tal, eu vou reequilibrar, eu vou tirar a energia condensada, bloqueada, eu faço isso com força, com pensamento, além das técnicas. Olha o que diz Emmanuel na obra O Consolador. Nos processos de cura, como devemos entender o passe, assim como a transfusão de sangue representa a renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados do reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Eu coloquei aqui físio, porque depois, numa outra obra, ele vai acrescentar o termo fisiopsíquicos. A priori, por isso, contradição, não. Ele vai explicar que, a priori, fluidos psíquicos é aqueles oriundos dos espíritos desencarnados. Trabalha com a mente apenas. E os fisiopsíquicos somos nós, orgânicos, porque, além da doação psíquica e energética, eu dou uma doação de fluido vital, para restabelecer, para vitalizar o organismo daquele necessitado. Tá certo? Se nós estamos falando do passe magnético, é interessante não entender aqui as técnicas, mas entender a oriundo dessas energias, esses fluidos. Ele tem um passe magnético, que é o passe humano, que a doação e a energia provém do própria pessoa, do passista. Não quer dizer que o passista tem que ser médium, não necessariamente. Ele vai aurir essas energias do seu próprio fluido vital, da sua própria energia ou bioenergia, e vai transferir para o indivíduo. O que aconteceu lá com Mesmer, porque ele pensava que a energia toda era oriunda do próprio indivíduo, Deleuze. Posteriormente, observar-se a atuação dos espíritos. E Kardec vai aproveitar isso, que foi magnetizador, e perceber a atuação dos espíritos. Tem um passe espiritual, que acontece só com as energias fluídicas do mundo espiritual, como nessa imagem, em que somente o espírito atua ali. Quando eu faço a oração em casa, faço o evangelho no lar, eu estou recebendo ali os fluidos, coloco a água espiritual finalizada na água, eu estou recebendo, aquele que é médio sente logo a vibração diferenciar no ambiente. O que é comum é o passe misto, é a confluência, a combinação das energias do espírito desencarnado, benfazejo, do mentor, do amigo espiritual, e o fluido, né, mais animalizado, melhor, mais anímico, mais humano, para que muitas vezes esse medicamento precisa de um instrumento para inserir na água material, é justamente nas moléculas da água, esse viés humano, essa energia orgânica. E existe também um passe mediúnico, que acontece em muitas casas, que é justamente a participação do espírito incorporado no médium, onde vai haver também essa confluência dessa energia, mas é oriunda prioritariamente pela direção do espírito ali que está, né, incorporado através do médium, dando o passe. Tá certo? Então observe. Como eu falei anteriormente, além do passe magnético, existe a água magnetizada. Essa água magnetizada é importante para a imantação fluídica. Quando está no final do passe, né, e está os passistas fluidificando a água, está inserindo, né, elementos orgânicos vitais àquela água, juntamente com a equipe espiritual. E essa água serve para quê, finalmente? Ela vai reequilibrar energeticamente todos os nossos chakras, harmonizá-los, no caso especial das palestras doutrinárias, e pode desembocar para um bom funcionamento do corpo físico. Essa água magnetizada vai correr justamente, vai conter esses princípios energéticos reparadores, vitalizadores ou revitalizadores. E a pessoa sente, né, que está fadigada ali, ela sente, né, que houve, né, uma revitalização mesmo no organismo. E em casa, além disso, faço o quê? A prece e o evangelho no lar, juntamente com a água ali deixada
permitindo que os espíritos amigos, né, a fluidifiquem. Assim. Interessante para quem é passista ou magnetizador em qualquer casa espírita é fazer estudo dessas obras. Eu li esse livro aqui rapidinho, num seminário de uma outra instituição. Jacó divulgou esse livro, Magnetismo Humano para Iniciantes. É um livro fininho, pequenininho. Ele começa com os conceitos, o que é passe, o que é fluido vital, né, o que é tato magnético. São conceitos rápidos, né, que é para todo iniciante estudar para saber esses conceitos. Essa obra também fantástica, o tato magnético, muito importante, desvendando enfermidades e origens, vai explicar como desenvolver esse potencial magnético, também deve ser importante para todo magnetizador estudar. Passe aí. Esse aqui, que já cobrei a cena há um tempo atrás, porque nós não estudamos essa obra ainda, já que aqui seu Flecha trabalha com o passe de Jacó, seria, né, uma proposta para todos nós fascistas com esse livro, né, mas nós agora atual, a gente fascista atual, que eu não peguei esse período, nós estudamos que é uma obra, não é aquele curso de passe, né, que é curso de reciclagem, mas que possamos estudar, temos Bruno, temos Júnior, que são capacitados para isso, para nos dar essa diretriz. Essa obra também que é mais atual, o Magnetismo Humano, que é além do TPM 1, 2 e 3, ele fala da questão do TCM, que são técnicas específicas para doenças cardiovasculares. E essa obra que eu terminei de ler no início do ano, que não tem nada a ver com o espiritismo, e foi interessante porque ela não é espiritualista, ela não é espírita, ela não é nada disso. Ela é uma física, ela é uma cientista norte-americana, que desencarnou aqui em 2022, e essa obra é fantástica. Ela desde pequena, ela tem sensibilidade, ela é sensitiva, ela começou a ver auras aos 10 anos de idade, e ela estudou física para entender o que era aquilo. Ela não tinha conhecimento de espiritismo nenhum, não. Ela entendeu que aquela aura é um campo magnético, era a visão que ela tinha como criança. E ela começou a estudar física, e ela se formou em física. E ela queria saber o campo magnético, estudou. No coração tem ali, né, um marca-passo natural, que propicia, né, corrente elétrica, que é o campo magnético. Os impulsos nervosos ali, no cérebro, da corrente, nos traz também ali uma corrente magnética, e toda a eletricidade forma um campo magnético. As nossas células, né, na bomba de sódio e potássio, a troca de íons, tem mais um campo magnético pequeno, é igual da Terra não. Mas ela queria entender isso, explicar isso no organismo físico. Ela começou a desenvolver a clarividência. E ela começou a perceber que existiam entidades auxiliando no tratamento. Ela começou a estudar o que era aquilo, a visão que ela tinha, porque além da aura, ela via, né, em posição das mãos dos amigos espirituais fazendo o tratamento que ela fazia depois. Ela desenvolveu uma instituição nos Estados Unidos de terapeuta, né, ligada à energética, que se utiliza até hoje. Foi criticada naquela época, porque ela é pesquisadora da NASA, ela foi criticada como curandeira, porque ela é cientista, acadêmica, vai trabalhar com energia, com espírito, né? Que coisa maluca é essa? Como todo cientista sofre, né? Quando adentra, né, a espiritualidade. E essa obra ela faz justamente a combinação da ciência materialista com a ciência espiritual. E ela diz que uma não pode existir sem a outra. A ciência materialista só vai desenvolver aqui a 70 a 100 anos se der abertura à ciência espiritual. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra. São ciências complementares. E ela diz que a técnica que ela utiliza não é uma técnica suplementar ou alternativa, né? Terapias alternativas, não. A terapia que ela utiliza é uma terapia complementar, que se faz necessária. Ela consegue, né, manipular essas energias para equilibrar, né? Ela pensava que era energia magnética para o próprio organismo, depois ela percebeu que existe a participação dos espíritos, né? A importância do nosso corpo como instrumento de auxílio para nós mesmos e para o outro. Vital e restabilizar o outro, porque eu não posso fazer a mim mesmo através do autopasse, me reequilibrar, né?
a sério. Para finalizarmos, né, Jonas chama que é importante desenvolver a cura integral. E essa cura integral acontece quando o homem, o ser humano, se desenvolve como um ser integral. Ele vai integrar atividade física, alimentação saudável, né, a utilização dos pensamentos positivos, construtivos, buscando o autoconhecimento, quais são as minhas falhas morais, os meus vícios, e tentar transformá-los, porque não basta o autoconhecimento, é importante a autotransformação, daí a reforma íntima, esse equilíbrio, essa harmonia do bem-estar mental, físico, espiritual e social, para que haja essa conexão divina, o desenvolvimento da fé, mas da fé raciocinada, sem estar atrelada a uma religião, mas uma fé que promova a espiritualidade e religiosidade sem rótulos, e o amor que se faz mediante a oração ou a meditação. Essa é a busca da cura integral, a cura espiritual, que a doutrina espírita e muitas filosofias espirituais nos trazem. E o último slide, temos aqui o nosso maior guia e curandeiro da humanidade, o nosso mestre maior, que é o nosso Mestre Jesus, que nos deu toda a receita, né, de como manipular essas energias através das suas curas, ditas como milagrosas, que podemos também utilizar, desenvolver, potencializar a partir do momento em que nós elevemos os nossos pensamentos. E finalizando com a mensagem, cuidemos, portanto, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações, para que possamos desenvolver essa capacidade de cura e de autocura que Deus nos proporciona através de toda essa energética. Obrigado, boa noite. Isso não é uma palestra, é um seminário maravilhoso. E o que ele trouxe aí pra gente foi o autoconhecimento, né, gente? E esta última mensagem aí, dos nossos pensamentos, é importantíssimo, porque ele nos cura e nos adoece. Então, aquele pensamento da picuinha que está ali, ó, tira ele da tua cabeça. Ele vai te trazer doenças. Segue o teu caminho. Não alimente nenhum pensamento negativo em relação ao outro, seja ele quem for. Lembra-te, pois, que no planeta Terra, onde estamos nós, nessa casa-escola que chamamos de Terra, estamos todos em aprendizado, todos nós. E quando colocamos o dedo para um, tem 3 apontando para nós. Então trabalhemos sim os nossos pensamentos. Tomemos cuidado quando esse pensamento nosso se transforma em palavras, porque elas se reverterão, se forem palavras boas, ao nosso favor, se forem palavras ruins, enfim, para o nosso adoecimento físico, porque pensamentos ruins adoecem o espírito e o corpo físico também. E muitas doenças são geradas por mágoas que não conseguimos passar por cima, por ódios. Enfim, precisamos nos tratar. A cura energética que ele falou aí, e ele esmiuçou para todos nós, que possamos nós colocar em prática. Porque nós estamos aqui para curar o outro. Estamos aqui para nos curar. Essa é a grande mensagem. E quantos de nós achamos esta palestra a nossa cura interior? É o nosso momento no passo. Obrigada, Alex. Eu acho que Alex tem que trabalhar aí, diz que os pecados de Alex é grande. Pode aí compartilhar, viu? Com muito cuidado.